dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que mais uma vez podemos nos reunir aqui na presença de nosso bondoso e misericordioso Deus, mas também na presença de irmãos e irmãs na fé. Eu quero saudar a cada um de vocês com palavras previstas para esse 10º domingo de Pentecostes, palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu iremos viver com ela. Repito, Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Que também nós possamos obedecer a mensagem, cuidar e nos orientar pela palavra de Deus. E assim estaremos amando a Deus, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e eles prometem estar conosco em cada momento da nossa vida. Estamos aqui reunidos nesta manhã em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Comunidade pode se sentar. Quero saudar também aqueles e aquelas que nos acompanham pelo YouTube, em seus lares, ou pelo Facebook, ao vivo, agora neste momento, e aqueles que também vão assistir depois pelo YouTube, possam se sentir também acolhidos, possam se sentir congregados aqui na casa de Deus. Eu convido para nós nos prepararmos para cantar a canção número 6, Aqui Você Tem Lugar, número 6, Aqui Você Tem Lugar. Enquanto a gente abre o nosso binário, eu gostaria de ver se nós temos alguém nos visitando hoje. Alguém nos visita? Levante a mão. Da onde? Cidreira. Sejam bem-vindos, bom tê-los aqui conosco, né? Que Deus possa também acolhê-los, assim como a comunidade também te acolhe com muito carinho, né? Sejam bem-vindos. Mais alguém nos visita? Temos confirmandos hoje, 3 confirmandos juntos conosco no culto. Mais algum confirmando que eu não vi? Isso, que bom. Comunidade reunida de novo em culto, isso é muito importante, né? Vamos cantar juntos então a canção número 6, Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão, na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação, aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir, aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus não vai chamar, aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Queridos irmãos, queridas
Cristo, antes de nós termos agora um momento de oração, eu gostaria de perguntar para vocês que herança vocês receberam dos antepassados de vocês, dos ancestrais de vocês, dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós e assim por diante. O que você lembra dos pais contarem, dos avós contarem? Qual é a herança? Eu não estou falando monetária, financeira, eu estou falando da questão de valores, da questão da tradição e assim por diante. Pedro, se preparem que o mundo fora vai ser muito cruel. Se preparem que o mundo lá fora é muito cruel. É verdade. É uma dica, Meu pai é muito sábio. uma herança, Meu pai é muito sábio. sabedoria da vida, né? Educação. Sejam educados, né? Se eduquem, ensinem, aprendam, né? Vivam educadamente. Respeito. Muito bem. Fé e amor. Seguir os ensinamentos da igreja. Seguir os ensinamentos da igreja. Honestidade. Honestidade. Sim. Com certeza, todos nós, de alguma forma, imaginamos, lembramos, vivemos até uma retrospectiva daquilo que eles ensinaram. E agora, também nessa perspectiva, nós queremos nos colocar em pé para um momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, por bênçãos, por dádivas, pela oportunidade de estarmos novamente reunidos em Tua presença. Querido e bondoso Deus, nós queremos hoje refletir sobre a herança que nós recebemos, a herança de sangue, a herança dos valores, e também os nossos pais, avós, bisavós, enfim, os nossos ancestrais deixaram para nós. Mas também queremos refletir hoje sobre a herança que o povo de Deus deixa para nós. Aquele povo que no Antigo Testamento caminhou durante tanto tempo em busca da terra prometida, aquele povo que acompanhou, foi abençoado em tantos momentos por Jesus, foi curado, viu os milagres de Jesus, aquele povo que um dia gritou aclamando Jesus, Hosana Rei, e na mesma semana gritou crucifique. Aquele povo que também na história da igreja, a partir do início da igreja, através de Pedro, conduziu esta igreja e a trouxe até aqui. Lembrando a primeira cisão da igreja em 1054, onde se criou a igreja ortodoxa e a igreja católica romana, depois a reforma e tantos momentos marcantes da história da igreja. Mas essas pessoas conduziram a igreja, se alimentaram da fé, passaram esses valores adiante para que nós hoje pudéssemos estar aqui reconhecendo o quão é importante viver este amor, viver esta unidade e também nos orientar pelas Sagradas Escrituras. Bondoso e querido Deus, queremos nesta manhã, nesse momento de oração, te agradecer por esta herança que nós recebemos, mas também reconhecer que se nós recebemos uma herança de valores e de ensinamentos tão importantes, que nós também temos um compromisso de levar isso adiante, de deixar isso para os nossos filhos, netos,
mas não somente para os nossos queridos familiares, mas também para as gerações, para as pessoas que vêm depois de nós, também como comunidade, como povo de Deus. Permita, Senhor, que nós sempre possamos nos reinventar, que nós sempre possamos perceber que mesmo diante de tantas dificuldades, Tu continuas presente, Tu continuas nos fortalecendo, Tu continuas nos orientando e Tu continuas querendo que a gente esteja unido pela fé em Cristo Jesus. Bondoso e querido Deus, assim como o povo de Deus em tantos momentos da história errou, teve momentos de pecados, teve momentos de desvios da conduta, assim nós também muitas vezes falhamos. Falhamos às vezes no pensamento, às vezes nas palavras que dizemos, muitas vezes também nas atitudes e omissões, pelos nossos pecados. Queremos também pedir o Teu perdão, e que a partir desse pedido sincero de perdão, também possamos sair daqui hoje animados, revigorados, fortalecidos e na certeza de que verdadeiramente Tu nos perdoas. Isso nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Caras irmãs, caros irmãos em Cristo, quando nós verdadeiramente confessamos os nossos pecados e abrimos o nosso coração a Deus, Ele acolhe a nossa confissão, nos perdoa e nos concede a sua bênção, de podermos sair daqui fortalecidos e animados. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês, permaneça com vocês hoje e para todos sempre. Amém. Podemos nos sentar. O povo que caminhou, o povo que caminha, sempre de novo é chamado para servir, e para servir com alegria. E assim nós queremos cantar agora também a canção 320, Senhor, se Tu me chamas. 320, e quem tem a Bíblia também tem um número, vamos ver, 320, e quem tem o inário da Bíblia é o 413. 413, quem tem o inário da Bíblia, e 320, quem tem o inário, Senhor, se Tu me chamas. Bem alto, vamos lá. Sim.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Esta palavra é: Jesus alimenta uma multidão. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Também, como são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido para quem pudesse colocar em pé e também numa só voz, junto com os músicos, declamar esse Evangelho, cantando juntos Aleluia. Aleluia, 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 Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um outro lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curvou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alimentos, comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Amém. Obrigado, Arno, pela leitura. A comunidade pode se sentar. E nós ainda queremos cantar Envia Teu Espírito, Senhor. 250. Envia Teu Espírito, Senhor. Nós ainda queremos ouvir mais uma palavra bíblica, agora uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve à comunidade de Romanos.
Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Quem tem a Bíblia grande é na página 1247. 1247, Bíblia grande, Romanos 9, 1 a 5. Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós temos hoje novamente palavras do apóstolo Paulo. Com certeza um dos grandes dons de Paulo foi escrever textos, escrever orientações para o povo, para as comunidades, das quais muitas delas ele havia fundado. E o texto de Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5, que nós acabamos de acompanhar e ouvir, nos fala da descendência, nos fala da nossa identidade como povo de Deus, de onde viemos e assim também nos mostrando para onde devemos ir. Antes de nós falarmos um pouquinho mais da nossa identidade, da nossa descendência como povo de Deus, talvez poderíamos trazer para uma perspectiva também de identidade familiar. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem de vocês já viu, já estudou ou já teve contato com sua árvore genealógica, ou a árvore genealógica da sua família? Levante a mão quem já teve contato, ou quem já estudou, ou sabe dos seus ancestrais, bisavós, tataravós. Levanta a mão de novo, quem já teve algum contato? Poucos tiveram esse contato. Quem de vocês já participou uma vez de um encontro da sua família? Levante a mão. Isso, algumas famílias já têm essa tradição de buscar esse resgate do passado, da história da sua família. Muitos escrevem livros, muitos fazem um cartaz ou um quadro grande com a árvore genealógica para saber de onde vem, também na perspectiva de que para onde vão. E aí vocês, com certeza com isso, vocês sabem um pouquinho mais dos seus ancestrais, do que eles faziam, de como eles se sustentavam, das dificuldades que eles passaram. Nós temos uma característica diferente ainda, a maioria de origem europeia, alemães,
Muitos passaram pela dificuldade de vir de lá para cá, de se estabelecer aqui. Lembrando que no ano que vem nós vamos também comemorar os 200 anos da presença luterana ou da imigração alemã, né? Onde os primeiros alemães vieram em 1824, aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, mas tem outras cidades também que tem mais ou menos nesse mesmo tempo. Talvez com isso a gente consiga perceber e olhar um pouco para a nossa história, a história de nossos antepassados, de como eles também viviam a sua fé. Lembrando que um dos trabalhos meu de faculdade foi Lutero e a educação, e por que as nossas igrejas luteranas, todas elas, ou uma grande parte delas, têm ao lado a sua própria escola, né? Aquelas escolas que antigamente muitos ainda estudavam em alemão, né? A importância da educação para aqueles que também vivem a sua fé em comunidade. Com certeza, aquele que já estudou sua árvore genealógica e da onde vem a sua origem, ou participou de um encontro de família, fez grandes descobertas também para a sua vida. Por que eu tenho certas atitudes? Porque eu penso assim, o que vem como carga genética também para mim. Com certeza isso é importante. Eu gostaria de motivar quem ainda não pesquisou sobre o seu passado, que também faça isso. Não nos atendo e querendo viver o passado, não, mas usando o passado para olharmos para frente, com mais amplitude, com mais conhecimento. E o apóstolo Paulo fala da família de fé, da igreja, da qual nós hoje somos uma grande família. Nós somos todos irmãos e irmãs da fé. Sim. E Paulo fala desta família de fé, desse povo de Deus, da sua história, da sua caminhada, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história recente da igreja, nos últimos 500 anos. Há pouco celebramos os 500 anos da Reforma e assim por diante. Também percebendo que o povo de Deus também vacila, tropeça, precisa às vezes se reconsertar, precisa às vezes reformar coisas. Eu não estou falando de templos, mas da sua conduta, dos seus valores. Que a gente não pode simplesmente usar aquela viseira e achar que a gente só vai para frente. A gente precisa olhar para a nossa vida, para a nossa história, para aquilo que o mundo também oferece. E o que isso tem a ver com a nossa caminhada. Às vezes, como família de Deus, nós nos sentimos frustrados. Às vezes nós olhamos para a nossa família de sangue e às vezes não conseguimos passar esta herança para os nossos próprios filhos. Às vezes nós olhamos para amigos que têm esta herança de fé, mas que não querem saber da família de fé. É assim também como comunidade, que muitas vezes as pessoas têm a comunidade como um supermercado, onde quando falta uma farinha vão lá e buscam, quando falta um açúcar vão lá e buscam, mas não tem às vezes um comprometimento maior com os irmãos e com as irmãs da fé. Sim, nós vivemos um tempo onde que o individualismo cada vez é mais forte, onde a preocupação comigo mesmo é o que importa, não se pensa mais de uma forma coletiva, não se percebe mais que às vezes aquela pessoa sentada ao nosso lado no domingo de culto pode estar com um problema,
pode estar amargurada, pode estar com dificuldade, nós não estamos nem aí para aquela pessoa. Talvez Paulo, nos trazendo esta reflexão de hoje para olharmos para o nosso passado, para podermos ter uma perspectiva para o nosso futuro também, nos chame a atenção de que nós somos um corpo. E para o corpo ser completo, cada partezinha é importante. E a gente precisa cuidar de cada partezinha do nosso corpo. Também da comunidade de fé, também da família de fé. Nós, muitas vezes, como eu disse, nos indignamos com situações onde as pessoas, às vezes, recebem dons, recebem habilidades de Deus e não os põem em prática. Simplesmente os guardam para si como alguém que liga uma lâmpada e coloca ela debaixo de um cesto. Sim. Um dom e uma habilidade que não é compartilhada com as pessoas, é como você ligar uma lâmpada e em vez de colocá-la no alto para que ela ilumine a todos, você a coloca debaixo de um cesto. É disso que a palavra de hoje nos fala. Nos chama para que nós também saibamos colocar os nossos dons e nossos talentos a serviço de Deus. Paulo nos fala no versículo 3 que somos falhos e a história da igreja nos mostra isso. Quem conhece um pouco lá do Antigo Testamento, Novo Testamento, a caminhada recente da igreja, sim, a própria igreja já errou muito, a própria igreja já matou muito em nome da fé. E Paulo diz que nós merecemos a maldição de Deus, ou merecemos, em outras palavras, ficar longe de Cristo pelos nossos pecados, mas que em Cristo Deus nos ama incondicionalmente, mesmo que às vezes a gente não seja tão bom, Deus nos ama e Deus nos quer junto dele e junto como irmãos. E esse amor incondicional também deve ser um combustível para nos sentirmos chamados a servir o próprio Cristo e servir com alegria. Como irmãos e irmãs em Cristo, somos uma igreja diaconal. E diaconia tem a ver com o serviço, tem a ver com servir uns aos outros com alegria, com solidariedade, com comunhão. Devemos pensar em construir um novo relacionamento como o povo de Deus que está a caminho. E voltando naquele Antigo Testamento, onde o povo estava a caminho de uma terra prometida, nós também estamos a caminho da terra prometida por Deus, o seu reino. E quando a gente vive unidos, e quando a gente caminha junto, a gente caminha melhor. E a comunidade e a sociedade deve ser o palco onde vivemos as nossas relações de amor, de compreensão e de transformação. Vejo nesta comunidade muitas ações bonitas, muitas coisas importantes acontecendo, sendo feitas. Poderíamos enumerar muitas. O que esta comunidade já fez, e não digo só nos últimos, vamos dizer, 10, 12 anos, ações de transformação, campanhas, levando a palavra, acompanhando pessoas e assim por diante. Mas mesmo assim a gente ainda vê muita má vontade, a gente vê muita falta de empatia, ou a gente vê ainda muitas pessoas participando da igreja somente pela tradição, não com gosto mesmo, com aquela ardência no coração, na vontade de querer fazer mais na minha comunidade, pela minha comunidade, pelos meus irmãos,
pelo que Deus já me deu. Somos chamados a agir com amor, queridos irmãos e irmãs, pois Deus nos deu a graça da salvação. E para finalizar, eu gostaria de citar uma palavra do escritor Mário Quintana, onde ele diz assim: dormi e sonhei que a vida era só alegria. Acordei e vi que a vida é serviço. Servi e vi que o servir é alegria. Eu vou repetir porque talvez nem todos entenderam. Dormi e sonhei que a vida era só alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que servir é alegria. Talvez essas palavras do escritor Mário Quintana possam nos ajudar a perceber que quando a gente serve verdadeiramente, nós somos alegres. Nós conseguimos ter alegria no nosso viver. Que também possamos servir, irmãos e irmãs, em alegria. E assim nós vamos estar perpetuando os valores que nós recebemos e que temos que passar para os outros. Quando a gente fizer as coisas por obrigação, com cara fechada, dizendo sempre eu tenho que fazer tudo, nós vamos passar por uma imagem negativa. Ninguém quer fazer parte de uma comunidade onde as pessoas só se queixam. Mas quando nós fazemos as coisas com a verdadeira alegria e a verdadeira vontade de servir com alegria, nós contagiamos as pessoas e fazemos com que elas também sirvam e continuem a partir das gerações servindo com alegria. Assim, Paulo nos deixa esta mensagem: vamos servir a Deus e ao próximo com alegria e seremos verdadeiramente felizes. Amém. Nós temos em nosso calendário previsto para o sábado que vem um café colonial que parece que não vai acontecer, tá? Nós não vamos ter café colonial no próximo sábado, tá? E também no próximo domingo nós vamos ter um culto especial, o que tem de especial no próximo domingo? Dia dos Pais, né? Então nós temos um culto especial aqui e também na comunidade de Mariluz. E gostaríamos que vocês convidassem os pais, trouxessem a família, que nós enchêssemos essa casa e fizéssemos um abençoado, bonito culto do Dia dos Pais. Nós vamos preparar também uma liturgia especial e gostaríamos também de contar com a ajuda de vocês. Nós queremos fazer uma Santa Ceia no próximo domingo e gostaríamos de saber se alguém faz um pão, poderia fazer um pão bonito, um pão caseiro. Alguém sabe? Alguém poderia fazer? Alguém se anima? Se crescer. A Vera vai fazer o pão, então, tá? Oi? Sim. Isso. Tá bom. Alguém poderia trazer o suco? Alguém se dispõe para trazer o suco? Neri traz o suco. Alguém poderia trazer um cachinho de uva? Cacho de uva? Isso, tá bom. Então nós vamos ter um culto bem especial no próximo domingo com Santa Ceia, às 9 horas, né? Aqui e depois às 10h30 também em Mariluz, tá bom? O pastor convidou pais, mas eu acho que pais tem bastante, né? Acho que o desafio seria os pais convidarem filhos para vir no culto também. Isso, vamos convidar a família toda, trazer os filhos junto. Vamos fazer um culto bem especial, bem bacana no próximo domingo, uma data tão especial do Dia dos Pais, né?
Então vamos trazer a família toda. Convidem filhos, convidem mães, convidem avós, avós, toda a família junto então, no próximo domingo no culto, tá? 9 horas aqui em Tramandaí e 10h30 então na comunidade de Marinhos. Mais algum aviso, mais algum convite, mais algum lembrete? Nós temos a oferta de hoje, que é uma oferta local, e como sendo uma oferta local, a Paróquia Litoral Nordeste destina então para o coro luterano Litoral Nordeste, ou seja, o nosso coro que vai participar em setembro de um encontro de coros lá em Lomba Grande, Novo Hamburgo, encontro de coros do nosso sínodo. E eles vão lá participar então desse encontro de coros. Então as ofertas de hoje são locais e destinadas então para a paróquia, que destina para o coro luterano Litoral Nordeste. Enquanto nós recolhemos as ofertas, nós cantamos o 96, Tributai ao Senhor. 96. 96. Também gostaria de convidar para quem quiser participar do coro, né? O coro se reúne sempre às quartas à noite, às 19 horas, e também nas quintas à tarde, às 14 horas, a OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, se reúne, e vocês já devem ter percebido que sempre temos alguém recepcionando, cuidando da distribuição do material, cuidando do altar também, né? E a OASE então se encarregou dessa função. Também gostaria de agradecer as mulheres, senhoras da OASE, que têm esse trabalho tão ativo também em assessorar e cuidar um pouco da questão do culto, recepção e assim por diante. Então, quem quiser participar da OASE, as senhoras também venham participar conosco. Gostaríamos agora de fazer um levantamento de pessoas que vocês conhecem, que estão com algum problema, e a gente trazer aqui antes do nosso momento de oração. Eu tenho hoje um bilhetinho aqui da dona Salete, né? E ela pede então oração pela Laura de Oliveira de Souza, que está com 18 anos, que está na UTI em Porto Alegre, né? Problema de saúde, de forma muito rápida, né? Uma coisa muito complicada, né? Então queremos pedir pela Laura Oliveira Souza, 18 anos, uma jovem, né? Sobrinha? Minha prima, né? Que então está na UTI em Porto Alegre. Mais alguém gostaria de lembrar? Amém? Eu gostaria de pedir oração para o senhor Renato Hack. Renato Hack e a esposa dele. Que faleceu o filho dele aos 53 anos de idade. Isso. Eu estive lá segunda-feira, o homem só chora, né? Só chora. Sim. 77 anos Sim. e a vida para ele. Sim.
Eu também estive lá e é difícil aceitar quando também há falhas no tratamento, né? Uma coisa assim, né? Um jovem que foi fazer uma cirurgia fácil, né? Geralmente é uma coisa que não é complicada e há erros possíveis, erros médicos, né? E aí os pais têm mais dificuldade ainda de aceitar, assim, pelo Renato e pela dona Marília. Vamos orar assim. Na família de casa, meu cunhado conheceu pela família dele. Qual é o nome dele? Ele chamava Davi. ele faleceu essa semana. Faleceu essa semana, então, pela família do seu Davi. Por favor. Por quê? Uma pessoa de fora pediu para botar o nome de oração, que ele sabe como botar. Como é o nome? João Gilberto. João Gilberto, né? Alguém que pediu uma oração. Tá bom? Dona Yara, sim. O seu Flávio Corso também estava hospitalizado, não sei se continua ainda, né? Hoje ela não está no culto, né? Então vamos orar também pelo casal, né? Pela própria Vera, né? Que está no tratamento também bem difícil, né? Dona Nildinha também está com um tratamento bem intensivo agora esta última semana, ela me ligou. Dona Nilda Schenkel também, né? Renato Eber, também visitei ele ontem ainda, anteontem à tardinha, não está nada ainda, né? Vamos orar muito por ele. Mais alguém? Também orar para nossas famílias também, né? Pelas famílias, né? Sim. Então nos colocamos em pé então para o momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela nossa vida, por tantas bênçãos e dádivas que tu tens nos dado, pela oportunidade de ouvirmos esta mensagem e estas palavras bíblicas que nos vieram através do Evangelho de Mateus e também de Paulo, a comunidade de Romanos, que nos ajudam também a refletir um pouco da onde viemos e para onde estamos indo, o que recebemos e o que estamos deixando para as pessoas que vêm após nós. Bondoso e querido Deus, que nós possamos, a partir dessas palavras também, pensar e repensar os nossos valores, a nossa conduta, a nossa fé, alicerçando esta fé também nas tuas palavras e permitindo que o Espírito Santo possa sempre nos conduzir pelo caminho certo. Bondoso e querido Deus, nós como povo de Deus, a caminho, também queremos lembrar daqueles e daquelas que passam por momentos difíceis, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas em tratamento de saúde, pessoas que perderam entes queridos, pessoas em profundo sofrimento, enfim, tantas pessoas lembradas aqui hoje, cada uma com situações diferentes umas das outras, mas que lhes trazem o mesmo sofrimento, a mesma dor, a mesma angústia, a mesma preocupação. Queira, Senhor, estar com essas pessoas, permita-lhes a sua recuperação, ajuda-os no processo da cura e que também, se assim não for, Senhor, que Tu possas dar o conforto, a paz para estas pessoas poderem aceitar também e conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Bondoso e querido Deus, lembramos as pessoas que perderam entes queridos, que sofrem e choram a perda de alguém, e possam se sentir consoladas e fortalecidas
e assim alicerçadas na esperança da ressurreição e da vida eterna. Rogamos, ó Deus, pelas famílias, cada uma das famílias aqui representadas hoje nesse culto, cada uma das famílias que estão em casa, acompanhando o culto através do Facebook, do YouTube, mas lembrando também a nossa família cristã aqui reunida, mas também aqueles e aquelas que não puderam estar aqui, e também possam se sentir irmanados e congregados por Deus Santo Espírito. Bondoso e querido Deus, abrace-nos, fortaleça-nos, mostra-nos sempre o caminho em que devemos andar, e assim permita que ao sairmos daqui possamos sair revigorados, confiantes que Tu tens a cada um de nós em Teus braços, e quando for preciso Tu nos carregas em nossa dor, em nossa angústia e em nossa dificuldade. E assim juntos queremos nos preparar para a oração do Pai Nosso, cantando "É preciso ser ligado". É preciso ser ligado. Quem sabe, antes ainda de vocês receberem, de nós recebermos a bênção de Deus, a gente poderia combinar alguma coisinha. O que vocês acharam da dupla hoje cantando e nos ajudando no hino? Bom, né? Quem sabe nós vamos fazer um ensaio essa semana, e quem gostaria de cantar no próximo domingo, viria no ensaio, quem sabe quinta depois da base, 4 horas por aí, 4 e meia. Quem quiser cantar no próximo domingo junto conosco, vem quarta-feira ensaiar com a gente, tá? Quinta-feira, dia 10, às 4 da tarde. Quinta-feira, dia 10, às 4 da tarde. Depois da UASE, nós vamos fazer um ensaiozinho para o culto do próximo domingo, tá? O Henrique nos acompanha nesse ensaio, até lá já vão ter definidos as músicas. Quem gosta de cantar, o canto livre, né? Não vai ser nada assim de coro, né? Tocar algum instrumento. E também tocar algum instrumento pode vir também no ensaio, tá bom? E ao final desse culto, quero receber também agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Bom domingo, abençoada semana para todos vocês.